Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amorim, do Química com Amorim, e na aula de hoje nós vamos continuar falando de tabela periódica. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque no primeiro encontro falamos da estrutura da tabela periódica. Só para retomar com você, você lembra que eu falei para você o que é uma família e o que é um período? A família é aquilo que fica em pé, é a vertical. O período é aquilo que fica deitado na tabela, é a horizontal. Eu vou te relembrar rapidamente. A primeira família, que é a família 1, ou 1A, ela é feita pelos elementos, ela é composta pelo hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Opa, o R não quer aparecer. E o frâncio? Veja, o número atômico é 1, 3, 11, 19, 37, 55. Opa, tá aparecendo um 35. 55. Oi? E 87. Oi? 87. Beleza? O que é esse número significa? É o número de prótons. E você vai me lembrar agora, eu vou lembrar você, você vai me lembrar também que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra que o próton está no núcleo, o elétron está na eletrosfera. E nós temos que trazer à tona aqui que conceito? O conceito de Bohr. Bohr fala das camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então eu vou colocar para você aqui, por exemplo, o lítio. Se eu fizer a configuração por Bohr, é uma coisa. Se eu fizer por Linus Pauling, é outra. E eu vou trabalhar com Linus Pauling para você. Veja, eu digo que ele é 1s1. Quando eu vou para o lítio, ele é 1s2, 2s1. Quando eu vou para o sódio 11, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando eu vou para o potássio, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Professor, eu já posso observar algumas coisas bastante interessantes nas representações. Então preste atenção. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. A química ela tem uma coisa fascinante, né? Toda vez que você vai ganhando conhecimento em química, você vai se apaixonando por ela. Porque você vai aprendendo coisas que você não consegue enxergar. Então assim, olha só. Eu tirei meu óculos, a minha capacidade visual foi diminuída. Toda vez que eu pego esse óculos e coloco aqui, ó, e esse é o óculos da química, por exemplo, eu estou enxergando melhor. Então, ao dominar Linus Pauling, eu enxergo melhor o que é uma tabela periódica. Então, vem aqui olhar comigo de novo a tela. Vem comigo, por favor, vem cá, olha só. Olha o que essa tela diz. Ela diz que esse primeiro caso só tem um elétron, que está no subnível S da primeira camada. Já o lítio, ele tem 3 elétrons, sendo que este último subnível que eu escrevo tem apenas um elétron. Este elétron, ele é chamado de elétron... Ai, caramba. Gente, nem sempre a gente tem essa habilidade toda com a tecnologia. É chamado de elétron diferenciador. Percebe? Então quer dizer que esse elétron daqui é também o diferenciador? É. E esse é o diferenciador? É. Ah, o que é o diferenciador, professor? É o último que eu escrevo na configuração. Então eu posso supor que eu vou escrever muito aqui e veja, eu terminei com 1, com 2, com 3, com 4 e agora com 5S1. Você está enxergando aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso supor que esse aqui é quem? 6S1. E o de cá é quem? Ah, professor. Então a família 1 ou 1A, os elementos têm o que em comum que torna eles semelhantes? Porque veja, o que é família? Família é semelhante. Né? Eu acho fantástico quando alguém vira para você e fala, rapaz, seu filho parece muito com você. E aí eu brinco, não pode parecer com o vizinho. Olha, sua filha parece muito com a senhora. Sim, não pode parecer com a vizinha. É natural que um filho se pareça com um pai, com um tio, com um parente. Então, a expressão família
quer dizer o quê? Similaridade, ou na genética, ou no corpo, ou no comportamento, nós herdamos caracteres da nossa família. Então, eu posso supor que este grupo de elementos aqui, família também é chamado de grupo, este grupo de elementos aqui tem uma semelhança muito forte. Professor, me responda, qual é a semelhança? Qual é a semelhança? Olha para a tela e pensa um pouquinho comigo, veja só. S1, 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 S1. Eu vou grifar um termo para você agora. Vou grifar, presta atenção. Elétron diferenciador. O que é que eu posso afirmar? Que os elementos da família 1 ou 1A apresentam elétron diferenciador em subnível S. Ah, professor, interessante. Todos eles apresentam elétron diferenciador em subnível S? Sim, todos apresentam elétron diferenciador em subnível S. Tá certo? Se eu fizer, por exemplo, com a família 2A, eu vou pegar quem? O berílio, o magnésio, o cálcio. Pronto, eu vou parar por aqui, tá bom? Esse é o 4, eu faço 1S2, 2S2. O magnésio, que é 12, eu faço 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E o cálcio, que é 20, eu faço como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Veja o último que eu escrevo. Veja o último que eu escrevo. Veja o último que eu escrevo. A família 2 ou 2A já termina com 2 elétrons. Em que subnível? S. Então, o que é que eu vou dizer? Que a família 2 ou 2A apresenta elétron diferenciador em subnível S, mas é o segundo elétron. Veja, a família 1A tem 1 e a 2A tem 2 em subnível S. Então, eu posso dizer o quê? Que essas duas famílias daqui, elas apresentam elétron diferenciador com S1 e esse com S2. Toda vez que eu usar o diagrama de Pauli, que terminar em S1 ou que terminar em S2, eu sei que eu estarei falando com você das famílias 1A e 2A. E aí, se eu vier para 3 até a 6A, eu já terei uma outra análise para fazer com você. Tá vendo? Que análise é essa, professor? Presta atenção. 1A e 2A, ó, S1 e S2. O subuniverso só cabe 2, acabou aí. Mas daqui para cá, ó, esse grupo terá uma outra análise que eu vou fazer com você num próximo encontro. Eu quero terminar a aula de hoje dando para você os nomes que as famílias 1A a 8A recebem. Então veja, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para você entender. Ó. Tá vendo? Essa família 1A, ela tem um nome. Ela é chamada de metais alcalinos. 2A são os chamados metais alcalinos terrosos. Olha para a família 3A, gente. Tem um B de boro, um C de carbono e um N de nitrogênio. Então eu falo família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Aqui eu tenho os calcogênios, aqui eu tenho os halogênios e aqui eu tenho os gases nobres, os famosos gases nobres. Então eu tenho calco e halo, tá certo? Então nós temos calcogênios, calco, que perfeccionismo, professor. Calcogênios e halogênios. Então vamos lá, metal alcalino, alcalino terroso, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gás nobre. E as daqui não têm nomes específicos. Então vamos revisar rapidamente. Família, o que está em pé. O que vai caracterizar uma família é a semelhança. E qual é a grande semelhança da família? A configuração, é o elétron diferenciador. Família 1A termina em S1, elétron diferenciador em subnível S. Família 2A termina em S2, elétron diferenciador em subnível S. Família 1A e 2A já foram. Nomes, metais alcalinos, 1A. Metais alcalinos terrosos, 2A. Famílias 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega o nome do primeiro elemento. 3A, boro, família do boro. 4A, carbono, família do carbono. 5A, nitrogênio, família do nitrogênio.
6A, família dos calcogênios, 7A, família dos halogênios e 8A, família dos gases nobres. Está um pouco em desuso, mas ainda cai em alguns vestibulares. Na verdade, as famílias são numeradas de 1 a 18 pelas novas recomendações da IUPAC, que é o organismo internacional que regula a nomenclatura no mundo inteiro. Um grande abraço, espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre as famílias 1A e 2A. No próximo encontro eu quero falar da família 4, 5, 6, 7 e 8A, para que você fique fera. Grande abraço, tchau!